Você já pensou o que seria da voz se não houvesse audição? A voz nos toca, começando pela vibração da membrana do tímpano. A orelha ouve e transmite as informações sonoras para o cérebro. E é o cérebro que escuta. E assim, as vozes ganham significados e provocam emoções. A qualidade vocal está relacionada a habilidades deste processamento auditivo, ou seja, do que o cérebro faz com o que a orelha ouve. Se algumas dessas habilidades estiverem alteradas, esse monitoramento da própria voz será prejudicado, alterando a percepção que a pessoa tem da própria voz. Isso pode fazer com que a pessoa fale mais alto do que o necessário e não consiga regular a intensidade da própria voz. Por exemplo, quando ela sai de um ambiente ruidoso, o que pode levá-la até a um problema de voz. Quando ocorrem falhas na audição ou no processamento auditivo, o desafio de falar com expressividade e de compreender a intenção oculta na modulação da voz do outro pode se transformar em uma tarefa difícil. A comunicação pode falhar e o coração pode não acessar os mínimos segredos escondidos nos sons e na melodia da fala. Um recente estudo apresentado no simpósio anual da The Voice Foundation de 2021 sugere haver uma relação direta entre a capacidade de um jornalista, repórter ou apresentador de TV perceber padrões de frequência, ou seja, de sons graves e de agudos na sequência, e a sua expressividade na comunicação. Outros estudos mostram que as disfonias funcionais, ou seja, problemas de voz relacionados ao uso intenso ou incorreto da voz, podem ser relacionados a alterações do processamento auditivo, tanto em adultos quanto em crianças. Essas crianças tendem a apresentar alterações na habilidade de localizar de onde vem o som e na habilidade de ordenação temporal, aquela habilidade de identificar as variações das frequências ou da duração dos sons quando apresentados em sequências de 3 sons. Adultos com essas queixas vocais também podem relatar dificuldades com afinação, com perceber as variações entre os sons e também com a memória musical. Sim, porque ela, além de um bom controle motor por uma boa reprodução do que nós escutamos, é preciso ouvir bem. E já vimos que isso não envolve somente escutar, mas também um processamento eficiente das informações auditivas no cérebro. Não temos dúvidas, por exemplo, de que um cantor precisa ser um bom ouvinte, mas se ele tiver uma falha no processamento auditivo, pode ter dificuldades com a afinação. O fato é que nem sempre as pessoas relacionam queixas de voz com o processamento auditivo. Assim, uma boa investigação do histórico da pessoa pode ajudar neste processo. Vale perguntar se ela tem dificuldades como conseguir se comunicar em ambientes barulhentos, usar uma voz monótona para falar, sendo difícil prestar atenção no que ela fala quando ela fala por muito tempo, ou se ela fala em intensidade muito forte, ou se ela desafina e às vezes nem percebe. No caso de profissionais que usam muito a voz em seu trabalho, como professores, advogados, repórteres, tradutores, intérpretes e vendedores, ou pessoas que se comunicam muito por meios virtuais, como as plataformas tipo Zoom, etc., elas podem ter dificuldade de manutenção no desempenho vocal, principalmente em situações de alta demanda ou em ambientes com competição sonora. Todas essas pessoas podem se beneficiar com treinamento auditivo, melhorando as habilidades auditivas que irão refletir na maneira como se comunicam e em como usam a voz. Sim, a existência do vínculo entre voz e audição é conhecida, mas muito ainda precisa ser explorado. Então, talvez você esteja se perguntando: como saber se você, ou se o seu aluno, ou se o seu paciente tem alguma falha no processamento auditivo que possa ter impacto na voz ou na comunicação? Na maioria dos estudos sobre o processamento auditivo relacionado à voz, aquele teste que eu comentei agora há pouco, o teste da percepção dos padrões de frequência, proposto pelo Frank Music, é o teste mais sensível para identificar como vai o processamento da voz no cérebro.
E recentemente uma pesquisa revelou a existência de uma relação entre falhar ao tentar reproduzir tons e alterações no processamento auditivo. O que faz sentido considerando que a prosódia e a expressividade da fala envolvem a percepção dos padrões de frequência, ou seja, das variações do tom, né, que são características na fala. E como estimular essas habilidades auditivas relacionadas com a produção vocal e a expressividade? Na plataforma Afinando o Cérebro, há mais de 20 atividades, entre áudios e jogos, que estimulam essas habilidades de ordenação e de resolução temporal, que além de estimularem o processamento auditivo, vão contribuir com a percepção e o monitoramento da voz. Na área de atividades, lá do Afinando o Cérebro, existem filtros que ajudam você a encontrar os jogos relacionados a essas habilidades. Mas é claro que não existe mágica. O treinamento auditivo não substitui um trabalho com abordagem direta na expressividade na voz, mas certamente vai fazer a pessoa perceber o que ela precisa fazer para monitorar melhor a voz e ser mais expressiva. E isso se reflete em como a pessoa se comunica e em como ela percebe a fala do outro. Pois graças à audição, a voz nos toca e a vida tem trilha sonora.